Bom, estamos estudando o livro dos Espíritos, falando sobre os anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, não é isso? Até onde nós fomos, Tomé? Nós fizemos a questão 491 na semana passada. Hoje, nós estaremos trabalhando a partir da questão 492. Na semana passada, nós falamos sobre a missão do Espírito Protetor. O Espírito Protetor tem uma missão muito, muito bonita. É aquela que corresponde a um pai exercendo a sua responsabilidade sobre seus filhos. Guiar seu protegido. Onde? No bom caminho. Não é guiar por qualquer lugar ou endereçá-lo a coisas ruins, porque aí não é espírito protetor. Guiá-lo no bom caminho. Ajudá-lo com conselhos. Consolar suas aflições e sustentar sua coragem. 4 ações: guiar, ajudar, consolar e sustentar. Agora a questão 492. Nós vamos ver Kardec perguntando aos espíritos. O espírito protetor se liga ao indivíduo depois do seu nascimento? Ou seja, o indivíduo vai reencarnar, ele estará a partir daí com um protetor vinculado a ele? O que vocês acham? Nasceu o guri, nasceu, acabou de nascer, está lá na maternidade. Quem que vai ser o protetor dele? Está lá a Mega Sena espiritual rolando, e todos os candidatos a serem protetores estão com seus nomes nas bolas que estão rolando dentro lá do caminhão da Mega Sena protetor. E aí eles vão fazer o sorteio da bola, e aí vai aparecer o nome, e aí então o anjo sorteador vai dizer: você, irmão Gabriel, vai ser o protetor do carinha que nasceu lá na maternidade Nossa Senhora do Bom Parto. É assim que vai ser? Não. É estranho que fosse assim, não é? Se nós aprendemos com os espíritos que nós projetamos até o corpo, que nós vamos atrás de espíritos que possam ser nossos pais, se nós, quando temos algum merecimento, fazemos pessoalmente, quando não temos, espíritos que nos sejam responsáveis fazem isso por nós. Vão buscar o melhor meio ambiente para que o espírito reencarne e possa recuperar-se dos erros cometidos. Será que nós poderemos imaginar que a função de espírito protetor seja assim resultado de uma loteria? Hein? Não, não é lógico que seja assim, não é mesmo? Agora, a função de proteger, o que quer dizer? Você protege quem? Quem? Quem que você protege? Quem que você protege? Levanta a mão quem quiser falar para o Felipe levar o microfone. Quem que você protege? Por exemplo, você tem que proteger alguém. Você vai proteger quem? Alguém que precisa ou que não precisa de proteção? Quem que você vai proteger? Quem precisa ou quem não precisa de proteção? Quem precisa de proteção. Quem precisa de proteção. O pressuposto, portanto, é que aquele espírito esteja numa situação em que ele precisa de proteção. Quando isso acontece conosco? Fala, Elaine.
Quando a gente volta a reencarnar. Quando a gente toma um novo corpo. Enquanto a gente está no plano espiritual, ou a gente está numa região umbralina, que a gente não quer saber, não quer sair de lá, ou a gente entendeu, então alguém nos levou para uma colônia, ou para algum preparo para a reencarnação, não é assim? Então nós já estamos mais ou menos encaminhados. Ou ainda não nos encaminhamos por gosto. Não estamos querendo protetores. Mesmo quando alguém se manifeste a respeito de querer nos ajudar, nós muitas vezes não queremos ajuda. Agora, na medida em que você saiu do umbral, da região escura em que nós estávamos, foi preparado porque sabe que vai precisar renascer, pediu para voltar, porque descobriu que a única forma de você consertar as coisas que fez de errado é voltar ao corpo físico. Você então está num processo preparatório para renascer. Você já está sendo amparado por espíritos que estão cuidando disto. Aí você chega a hora de acordar na Terra. Aí você está por conta sua. Aonde você está mais em risco? Quando está no umbral? Não, você já está lá mesmo, danado. Quando está sendo preparado para vir ao mundo físico? Não, você já está sendo amparado por técnicos reencarnacionistas, por mentores. Onde você vai estar em risco? No corpo. É no corpo que você, porque precisa do esquecimento relativo, precisa passar por testes, precisa ser convocado a dar um testemunho das dores, dos desafios, é que você está em risco. É por este motivo que os espíritos respondem, como respondem. A pergunta de Kardec. Alguém poderia falar assim, mas o cara então só vai se ligar ao seu protegido depois que ele nasce? Ué, mas é só depois que ele nasce que ele está em risco. O risco de acertar ou o risco de falhar. Até então, ele não está nisso. Ele está sendo preparado, está sendo trabalhado, eles estão ajudando o indivíduo a voltar ao teste, voltar à linha de frente. Mas é só quando ele está lá, é que ele vai precisar realmente de ajuda eficaz. Então, Kardec pergunta, o espírito protetor se liga ao indivíduo, se liga ao indivíduo. Se liga, está vinculado a ele. Depois do seu nascimento, e os espíritos responderam o quê? Qual é a resposta que está aí no livro? Lê a primeira frase, Selma. Depois do seu nascimento até a morte. Isso. Depois que ele nasce, o espírito se liga ao indivíduo. Agora, isso é feito através de um sorteio? Certamente que não pode ser. Esse espírito que vai ligar-se ao indivíduo já está definido para ser ele. Já está no contexto de ser alguém que vai poder dar apoio ao futuro reencarnante. Os espíritos não improvisam. Sobretudo nas reencarnações já acima de um certo grau de merecimento. É claro que se o indivíduo que vai reencarnar é muito traste, vamos chamá-lo assim, ele não vai precisar de um super protetor. Vamos fazer só essa ideia. Vamos supor que exista uma classe de candidatos a espíritos protetores. E uma classe de candidatos a reencarnantes. Na hora de reencarnar, o que acontece? Quem é este um? Quais são as suas dificuldades? O que ele tem de mérito a benefício dele? O que ele tem de dívidas? Então vamos supor que a gente selecione candidatos
dos reencarnantes em níveis A, B, C, D e E. O E é o pior deles, o D é menos ruim, o C é médio, o B já é bem qualificado e o A é top de linha, é a Brastemp. Estes são tipos de espíritos reencarnantes em processos evolutivos distintos, em níveis de entendimento diferentes. Quem é que vai precisar do melhor protetor? O E, o C ou o A? O ser que está na condição evoluída é aquele que vai precisar, vamos dizer, ele poderá receber aquela proteção de um espírito mais sábio para ajudá-lo. Ele já venceu defeitos, ele já superou inclinações ruins, ele não precisa de um espírito protetor que fale para ele, olha, não bebe não, viu? Não bebe, ele já não bebe. Ele já não é um espírito vinculado a esse tipo de vício. Então, para que arrumar um espírito protetor que vai se preocupar com ele, com a bebida, com o cigarro, com a droga? Ele não tem isto. Ele vai ter que tomar decisões, ele vai ter que representar ideias, ele vai ter que ter diante de seu pensamento dúvidas de natureza filosófica que ele precisará equacionar. Então, espíritos que estão no outro grupo, dos que são candidatos a serem protetores, certamente também terão um padrão dentro da sua potencialidade, dentro da sua lucidez, dentro daquilo que eles são capazes de fazer em favor do protegido. E ainda que não seja desta forma exata, porque o universo é muito mais rico do que essas duas caixas com subdivisões que nós estamos aqui idealizando, pelo menos isso nos dá uma ideia do porquê que quem está na reencarnação como um espírito de categoria E, não pode ficar esperando o espírito protetor da categoria A. Não merece isso. Ele não precisa. Aliás, é muita coisa para alguém que ainda precisa de um protetor que tire ele do vício, que o aconselhe a não contar mentira, que o aconselhe a sair das inclinações do estado primitivo. Portanto, o que acontece é um processo de seleção também entre quem vai estar renascendo e quem será o espírito que vai estar com ele desde o momento em que ele encarna. E como a Selma leu, responsabilizado até o momento da desencarnação e até um pouco além. Estes espíritos, portanto, eles precisam ser mais evoluídos do que os que vão reencarnar. Então, partindo desse pressuposto, se na caixa dos reencarnantes nós temos E, D, C, B e A, na caixa dos espíritos protetores nós temos que categorias? Que categorias? D, C, B e A. Nós não temos E. Porque o E não pode proteger o E. O E tem que proteger alguém que seja melhor do que ele. E se as categorias de espíritos estão a partir do E, a categoria de protetor tem que ser a partir do D. O D protege o E. O C protege o D e protege o E. O B protege o C, o D e o E, se necessário. Mas, é claro, a preferência para o B é proteger o C. Porque tem outros espíritos que são um pouco menos do que ele, que podem proteger o D. Um espírito protetor C pode proteger o D.
o reencarnante D. O espírito protetor A pode proteger quem? Em termos de capacitação. Pode proteger o E, pode proteger o D, o C, o B e o A. Naturalmente considerando que o espírito protetor A está num nível um pouco mais elevado do que o A que vai reencarnar. Agora é claro, não, ai meu Deus do céu, e o carinha lá que vai reencarnar, ele é categoria E. Vamos chamar um protetor A para ele? Não, peraí. O A tem que proteger espíritos que já estão em um outro nível, no mínimo B. Então, chama aí, bate lá na sala dos protetores de D para cima, D, C, são capazes de proteger o espírito E. Essa é apenas uma visualização para vocês compreenderem que este processo leva em conta a evolução de quem vai, o merecimento de quem vai, a capacitação de quem vai reencarnar. E quando a reencarnação acontece, quem vai ser o seu protetor? Então a resposta dos espíritos é muito clara. A missão, ou o espírito protetor se liga ao protegido depois do seu nascimento e até a sua morte. E frequentemente o segue depois da morte na vida espírita. E às vezes, mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Às vezes, um mesmo espírito protetor pode se responsabilizar pelo protegido por 2, 3, 4 encadernações. Depende. Veja só, vocês que estão aqui e você que está em casa, se você teve uma vida familiar harmônica, você e vocês saberão que eu não estou forçando a barra ao dizer que a pessoa que foi mais importante na sua vida e que você tem mais carinho é pai ou mãe. Existem exceções, tem pessoas que não gostam dos seus pais, é verdade. Mas a regra é que os filhos amem, porque eles vão imitar pai e mãe. Por falar em imitar, hoje na minha gaiola dos canarinhos, onde só tem o pai cuidando dos 4 filhos, hoje eu coloquei na gaiola uma bacinha com água. Porque os canarinhos costumam tomar banho. Mas eu nunca tinha posto antes porque eles estavam ainda sem penas, estavam com pouca pena, e eu tinha medo que eles morressem afogados, ao invés de tomar banho. Eu coloquei a caçambinha com a água, virei as costas, andei uns 5 metros, daqui a pouco eu começo a ouvir uma cachoeira. Eles estavam fazendo fila para tomar banho. O pai entrou, tomou banho. Aí os outros filhotes viram que o pai tomou banho, todos eles mergulharam lá e começaram, até o mais pequenininho, que eu dava comida na boca, que ele não tinha muita pena, até ele se meteu na água para tomar banho. Foi um festival de banho naquela gaiola. Ou seja, os filhos que nunca tinham tomado banho, viram o pai tomar banho, foram na hora, quase expulsaram o velho da banheira, para eles entrarem. Teve uma hora que tinha os 2 lá dentro se chacoalhando inteiro, eles jogam água para todo lado. Então, a ligação que nós temos com os nossos pais, ela não é de agora, ela é ancestral, é do nosso cromossomo quase. E se você teve um pai ou uma mãe que teve defeitos, é claro, nós também todos temos defeitos. Você saberá guardar boas lembranças dos seus pais. E você é filho deles durante toda uma jornada, mas você vive com eles uma média de 2 décadas.
Você nasce, eles cuidam de você, você cresce, você estuda. Aí você começa a ficar com raiva deles, arruma uma lambisgoia qualquer que também não gosta da mãe e do pai, está afim de criar sua própria família, ou você sente atração, mesmo que não tenha raiva do pai e da mãe, na fase da adolescência, e por fim resolve se unir e montar sua família. Com 20, 22, 25 anos, você saiu de casa. Se você viver 80 anos na Terra, você vai viver mais fora da sua casa do que na sua casa. Você viverá mais com estranhos do que com seu pai e com a sua mãe. Mas você tem pelo pai e pela mãe uma gratidão, um respeito, uma lembrança que você talvez não consiga igualar com nenhuma outra pessoa. Porque eles cuidaram de você. Agora, você já imaginou a ligação que existe entre você que reencarnou e o seu espírito protetor? Que do momento que você gritou na saída do útero da sua mãe, até o momento em que você foi colocado no caixão, 80 anos depois, todo dia te amou, todo dia cuidou de você, todo dia protegeu você dos perigos, todo dia te falou alguma coisa boa. Quando a gente fica grande, a gente começa a esconder de pai e mãe nossos problemas, nossas traquinagens. Mas dele a gente não consegue esconder nada. Ele sabe quando a gente mente, ele sabe quando a gente joga, ele sabe quando a gente furta, ele sabe quando a gente cobiça o que não é nosso, ele sabe de tudo. E nos aguenta. Todos os dias de toda a nossa existência. Será que com a comparação do afeto de pai e mãe e filho, dará para a gente ter uma ideia do que significará para nós o afeto de um espírito que faça isso para nós durante 80 anos, que foi o tempo que nós vivemos na Terra, sem descanso, sem férias? E o que é mais tocante é que você demonstra seu carinho para o seu pai e para sua mãe. Eles fazem algumas coisas para nós não nos esquecemos. Nós olhamos álbuns de fotografia, nós vemos como eles eram quando a gente era criança, lembramos da casa, da comida boa que faziam para a gente. Mas os nossos protetores, nós não temos uma foto deles. Eles nos protegem fazendo o máximo que podem e a gente não escuta nem ruído. Às vezes pai reclama do filho: "Oh, meu filho, você é bagunceiro, você me dá muito trabalho. Não faz isso. Muda esse jeito de ser." Esse protetor, sequer a gente escuta. E ele está conosco, nos aguentando. Nós nunca pensamos o que significa esse amor. Você tem um filho que depois de ficar adulto, ou uma filha que depois de ficar crescida, vai te largar, vai te trocar por uma outra companhia, vai te ligar de vez em quando no domingo, ou vai comer na sua casa e não vai lavar a louça. E você gosta dessa pessoa como se fosse sua vida. Você passa o resto da sua vida pensando no que você ainda pode construir para deixar para essa criatura. Às vezes tão ingrata, às vezes tão desmiolada. Não importa. Você continua se lembrando de tudo que aquela criatura foi para você pelos 20 anos, 25 anos que você cuidou dela. E se você tivesse cuidado 80 anos
dessa criatura? Não seria ainda mais ligado a ela? Não estaria ainda mais vinculado a este ser? É exatamente o que os espíritos estão respondendo nesta questão. O espírito protetor se liga ao indivíduo depois do seu nascimento e até a sua morte. E frequentemente o segue depois da morte na vida espírita. O segue. Não quer dizer que ele esteja vinculado agora na vida espírita, mas ele o segue. E mesmo o segue em várias existências corporais, porque estas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. São trechos de uma mesma jornada. Vamos supor que alguém, por amar você, tenha pedido e tenha sido aceito como um protetor cuja missão é fazer você sair da condição primitiva até chegar à condição de ser humano. Para fazer isto, vamos ter que levar aí, sei lá, umas 200 encarnações. Mas se o projeto de missão que ele tem foi aceito, ele estará somente depois de tornarmos-nos seres humanos, moralmente falando, dispensado deste caráter de protetor. Então ele vai estar conosco quando a gente morava na caverna, ele vai estar nos ajudando, obviamente que poderá estar fazendo isso com a ajuda de outros menos importantes do que ele. Mas se ele foi também autorizado, ele pode ser um espírito de categoria D, ajudando um espírito encarnante E. E na medida em que ele vai conseguindo ajudar, ele passa da categoria D para a categoria C, e o reencarnante passa da categoria E para a categoria D. Porque ele também progride à medida em que se esforça, à medida em que renuncia, como os pais progridem à medida que aguentam a responsabilidade de educar seus filhos. É um progresso da alma. Então pode ser que um espírito tenha, dentro daquele prisma de tarefas, se comprometido com aquela alma por um período. 2, 3, 4, 5 encarnações. Para ajudá-la a sair de um abismo e chegar até a planície. E ele então continuará com essa tarefa. Até que ele possa entregar. Agora aqui, olha, ao ponto em que eu tinha me comprometido, eu trouxe. Daqui para frente, ele poderá ser tutelado por alguma outra, mas eu vou estar atento, vou estar acompanhando. Vocês foram na escola, não é? Isso a gente vê aqui também no Bezerra, você que está em casa, com as crianças. As crianças que vêm na evangelização infantil, as tias recebem essas crianças, às vezes de fralda. Ficam dormindo, às vezes no bercinho. E as tias vão educando, evangelizando. Nos dias de evangelização, essas crianças vão passando de uma sala para outra, à medida que vão ficando maiores. E chega um belo dia que adolescentes, elas já não precisam mais ir na evangelização, e elas vão fazer as suas coisas. Às vezes são filhas de trabalhadores que continuam vindo aqui depois já maduras do ponto de vista da formação biológica, já podem ser mães, já estão namorando, já fizeram faculdades. Então, aí a tia fala assim, porque as tias continuam as mesmas. Poxa, você lembra quando você ia lá na minha salinha, eu cuidava de você, lá na evangelização, quando você tinha 5, 6 anos. Tia, eu lembro sim, eu lembro de você, que foi a tia que cuidou de mim lá quando eu cheguei no Bezerra. Quando vocês vão na escola,
começando lá do primário, tem a professora do pré, a professora do primeiro ano, do segundo ano. Quando vocês estão ainda na mesma escola, já na 7ª série, você ainda vê a sua professora lá do primário, ela se lembra de você. Você vai lá e cumprimenta, fala, fulano, como você cresceu, Beltrana, como você está bonita. Ela não esqueceu de você. E às vezes, vocês mantêm um relacionamento de amizade, apesar de você agora já não ser mais aquela aluninha do pré-primário, do primeiro ano. Quando eu me formei no pré-primário, no ano de 69 ou 67, eu fui escolhido pela escola para ser o regente da bandinha do primário. Os aluninhos do primário tocavam umas pandeiro, reco-reco, aqueles pauzinho, né? Fazia uma bandinha, ninguém sabia tocar nada. Mas a gente ensaiava os barulhos, né? As professoras mostravam quem que tinha que tocar o quê e a gente cantava junto a música. E a professora, não sei porque ela achou que eu tinha sensibilidade musical, ela me escolheu para ser o maestro da bandinha. Então, no dia, minha mãe mandou fazer uma roupinha, todo mundo usava short, né, de criança, todo mundo usava shortinho, camisa. Então, me vestiram como os outros e a gente foi lá, né? Aí, para eu ficar na frente da banda, puseram um banquinho, desses compridos assim. Eu subi no banquinho para ficar mais alto, porque eu era um toco. E eu tenho as fotos dessa época. Eu regendo a bandinha. Isso foi em 67, mais ou menos. Quando foi em 76, mais ou menos em 76, uma das minhas professoras do primário, acho que do primeiro ano, que eu adorava, era uma freira, ela ficou doente. As freiras parecem militar, né? Eles ficam 2 anos em cada lugar e vão mudando. Aí você começa a gostar dela, já foi embora no ano seguinte. Quando você volta para a escola, cadê a irmã fulano de tal? Não, ela foi agora para outra comunidade, outra escola, em outra cidade. Fala, meu Deus do céu. Mas aquela irmã tinha uma ligação muito grande com ela. E devo ter ainda, porque agora ela está no mundo espiritual. E ela ficou doente. Ela estava em Bauru. Minha família é de Bauru, mas nessa época eu morava em Birigui. Então eu escrevi para ela uma carta. De verdade, na minha mente, eu já não lembrava direito do rosto dela, mas eu sabia quem era ela e o que ela era para mim. E eu tinha uma pessoa conhecida que iria para Bauru, uma freira, e poderia levar essa carta para a irmã. Então eu escrevi uma carta, uma cartinha aí de adolescente. E essa freira, que havia substituído a mesma função que a irmã estava realizando no colégio, ela levou a carta até a minha antiga professora. Nessa época, eu estava já na 7ª série. Essa irmã tinha sido minha professora na 1ª série. E então, passados alguns meses, eu recebi na minha casa uma carta da minha ex-professora. Então, na carta, aquela letrinha de professora, né? Ela conta do dia em que ela me viu regendo a bandinha. E ela fala daquele shortzinho de 1 palmo que eu estava vestindo quando estava em cima do banquinho. Como que eu vou me esquecer de você? Escreve ela na cartinha.
Você que era o aluno que eu gostava tanto, que regeu a bandinha, que estava vestido deste jeito, assim, 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 assim. E como eu havia contado para ela os projetos que eu ia da 7ª, 8ª série, depois para o colegial, não é? Ela, que bacana que você vai fazer um vestibular para isso, para aquilo. Que bom, você sempre foi um excelente aluno, segundo ela, né? Ela também mente. Mas ela se lembrava dos detalhes de quando eu me formei na bandinha, no dia da formatura da bandinha, do colégio. Então, vejam só, ela depois, na mesma carta, ela começou escrevendo a carta em Bauru, depois ela escreveu uma segunda parte, ela já estava em Campos do Jordão. Foi de onde ela mandou a carta, a resposta. Porque o problema físico dela piorou, e ela precisou então, por cautela médica, abandonar as tarefas que ela realizava no colégio e isolar-se em Campos do Jordão para tratamento da sua doença. Que não a matou, não foi essa doença que levou-a ao desencarne. Ela se recuperou depois, e alguns anos depois, eu já estava formado, na década de 80, ali por 84, 85, 86, eu visitei essa mesma irmã no colégio em Bauru, para onde ela tinha voltado, tirei fotos com ela já estava mais velhinha. Mas você vê, algo que para ela, que foi professora minha no primário, ela teve um monte de alunos. Ela se lembrava de como eu estava vestido, o que foi que eu tinha feito naquela noite, naquele dia de festa, de formatura, com todos esses detalhes. A mesma coisa que nós, quando crescemos, nos recordamos de certos professores. E se somos bastante vinculados a eles, certamente eles se recordarão de nós. E quererão saber como nós estamos. Se interessarão por, você conseguiu fazer aquilo? Você tinha o projeto de ser, sei lá, engenheiro, mecânico, você conseguiu? Seu sonho você realizou? Puxa, você não esqueceu que você tinha esse projeto, que eu tinha esse projeto? Não, você falava, a gente conversava sobre isso. Então, esta ligação, que poderia ser tão tênue entre pessoas submetidas às rotinas da vida, mas que muitas vezes o afeto mantém unidas na lembrança, imagina quando isso está vinculando um espírito a outro. Alguém que cuidou da gente. Do dia que a gente respirou a primeira golfada de ar. E que desde este dia quis que a gente fosse feliz. Não nos deu um mau conselho. Não nos empurrou nunca na direção errada. Nos reergueu sempre que nós caímos por nossa própria culpa. Nunca jogou na nossa cara. Já te salvei 358 vezes da mesma tolice. Não vou mais fazer isso. Nunca, nunca. Tem paciência, perseverança, persistência. Qualidades do amor verdadeiro. Como pode esse espírito esquecer do seu protegido? Como pode um professor esquecer do seu aluno? Nós aqui dávamos aula, sem nenhuma pretensão de fazê-lo. Aqui em nossa instituição, há alguns anos, nós demos aula de alfabetização para adultos que não sabiam ler e escrever. Um dos nossos alunos, apesar de nós lembrarmos de todos eles, era o nosso zelador aqui, o seu Antônio. E nós nos lembramos do seu Antônio de todas as coisas que ele não conseguia fazer. Por mais que você explicasse para ele. Uma pessoa que com o vício do tempo, do erro, tem dificuldade de corrigir-se. Apesar de estar lutando para isso. Ele nunca conseguiu falar tapete.
Só falava, você fala, tapete. Seu Antônio, não é tapete. Daí ele falava, tapete. Não, não é tapete, é tapete. Aí ele falava, tapeto. Porque ele estava acostumado a falar tapeto. Quando você queria falar para ele que não era tapeto, era tapete, ele falava, então é tapete. Não, não é tapete, é tapete. Ah, tá bom, é tapeto. Esse nosso salão aqui era salão de alfabetização. E a nossa galeria de pintura, depois, era o nosso refeitório, onde nós servíamos a sopa para aqueles que vinham estudar. Todas as terças e sextas à noite, nós fazíamos isso aqui. E nós nos lembramos daqueles que são pessoas importantes para nós. Apenas não sabiam ler e escrever, mas nós amávamos, como amamos. E certamente agora sabe falar tapete. Na sua vida pessoal não teve a possibilidade de estudar, mas agora é um espírito. Agora trabalha aqui no mundo espiritual da nossa instituição. Agora sabe que nós estamos falando dele com alegria, com satisfação. E convivemos com o seu Antônio uma década. O seu Antônio foi um dos serventes de pedreiro que ficou aqui desde o primeiro dia, quando começamos a construir nossa instituição. Ele foi trazido pelo primeiro empreiteiro que deu um golpe na gente. Mas foi muito bom o golpe que nos deu, porque deixou o seu Antônio. E o seu Antônio ficava aqui, abrindo broca com a mão lá, com aquele estrado. Ficou aqui, morou na casinha de material aqui na frente. Morou aí, viveu precariamente. E depois que nós terminamos a instituição, aquilo que era para ser a nossa secretaria no projeto original, se transformou no quarto do seu Antônio, que até hoje continua sendo o quarto do seu Antônio. Os que vieram depois e que começaram a trabalhar aqui como trabalhadores da casa, às vezes, onde é que eu ponho isso? Aí um antigo fala assim, põe lá no quarto do seu Antônio, e ninguém sabe por que aquilo chama quarto do seu Antônio. O quarto do seu Antônio foi a primeira salinha de evangelização do nosso centro. Ele desmontava a cama dele. Quando nós começamos a ter muita gente para assistir palestra e não tinham de botar as crianças, nós tivemos que improvisar e colocar as crianças lá na frente. Era o quarto do seu Antônio, que era a salinha de evangelização. Mas isso durou 10 anos. Imagina quanto nós não estaremos vinculados ao nosso protetor. E quanto ele não estará vinculado ao protegido. Depois de 50, 70, 80, 90 anos. A minha avó, agora no dia 15 de novembro, dia 19 de novembro, fez 102 anos. Imagina o protetor há 102 anos cuidando dela. 102 anos protegendo uma pessoa. É tempo, hein? Para nós, né? Mas eles explicam aqui, isso é tão curto, que às vezes o espírito protetor pede para ficar com aquele protegido por mais tempo, porque vai ajudá-lo a seguir em escala evolutiva para patamares maiores. Os espíritos respeitam o trabalho dos espíritos. Se eles sabem que há um protetor, eles sabem como chegar ao protetor e dizer, meu irmão, você está precisando de ajuda? Como você está? Como está a sua situação junto do nosso irmão? Ou seja, os espíritos que são elevados, eles não disputam domínio. Eles compreendem.
André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, que nós vamos estar estudando agora, ele vem numa incumbência com um grupo de trabalhadores para fazer a desencarnação de 5 espíritos que estão na Terra e vão desencarnar. 5. Só que quando eles chegam para uma dessas desencarnações, existe um espírito lá no quarto que diz: epa, aqui vocês não podem trabalhar desencarnando, porque houve uma mudança de planos. E o que eles vão falar? Nada disso, nós não foi comunicado, nós vai desencarnar mesmo, até que alguém traz o ofício aqui, assinado pelo presidente lá do nosso lar, senão nós vamos desencarnar. É isso que eles vão falar? Nós talvez falemos isso, porque queremos exercer a nossa autoridade. Sua autoridade. Mas os espíritos não. Poxa, deve ter acontecido alguma coisa que nós não estamos sabendo e que, portanto, antes de a gente executar a nossa missão, porque eles vieram de nosso lar com essa determinação, nós vamos ouvir o que está acontecendo para saber. E então ela explica que a desencarnação daquela pessoa foi adiada. Adiada? Mas, nossa, eu não sabia que podia. André Luiz fica espantado. Que podia alguém com data marcada ter a data postergada. Pode, desde que haja motivo. E então o livro vai nos explicar isso. Ou seja, todas essas contingências estão subordinadas a ideais superiores. Então, o que acontece é que, olha, o responsável por aquela proteção é o espírito fulano de tal. Fale com ele. Você é o paizinho, a mãezinha? Está desencarnado? Você quer salvar mais ainda o seu filho? Você tem que falar com o espírito protetor. Escuta, eu posso ajudar? Eu posso ser útil? Pode, claro. Vai para longe. Porque geralmente pai e mãe, enquanto estão desencarnados sem lucidez, só atrapalham. Mas se trata de um espírito bom, de um espírito elevado, o espírito protetor vai vê-lo como um amigo. E vai dizer: puxa, que bom que... é tão difícil trabalhar sozinho, quem sabe você que é pai, ou foi pai, ou é mãe, você me ajude a inspirar também, porque nós temos este projeto aqui, olha só. Porque o espírito sabe dos problemas do encarnado. Ele não vai dizer assim: meu filhinho não está sendo bem protegido, eu vou então pedir para Nossa Senhora vir em socorro dele e afastar o espírito protetor dele, que é porcaria. Não. Essa é a visão tosca de pais e mães que mimam seus filhos. No plano espiritual, a visão real é aquela do objetivo superior do espírito. Então o pai e a mãe vão ver o seu filho não como seu filho, mas como um filho deficiente que precisa às vezes sofrer mesmo. Sofrer. No livro Os Mensageiros, existe um capítulo chamado Evangelho na Zona Rural. Capítulo 40, lá no fim do livro. Mas eu não tenho certeza se é nesse capítulo, ou um pouco antes, acontece um incidente. Eles são chamados porque um cavalo deu um coice no carroceiro. E o carroceiro teve que ser levado para o hospital, rumo ao campo. Talvez seja aí. Eu sei que, na verdade, o que acontece é que o carroceiro leva um coice do burro e é machucado. Tem que ser atendido. E então o que acontece? Cada região, inclusive aquela estradinha da zona rural, tem um espírito protetor daquele trecho. Não é do carroceiro. Tem o espírito responsável por cuidar dos eventos daquela área. E aí o que acontece?
A Ana Paula colocou para mim, qual é o capítulo, Ana Paula? Entre árvores. Ok. Vejam só. Ele diz assim: observei então o quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue ao lado de pequeno veículo sustentado por um muar impaciente, dando mostras, o muar, que é um cruzamento, né, de jumento com égua, é o chamado burro. Ele estava muito impaciente, muito inquieto. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido, apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um aflito. Eu tenho medo que tenha fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande, tinha muitos espíritos ajudando. Um amigo espiritual, que pareceu ser o chefe naquela aglomeração, recebeu Aniceto e a nós com respeito, deferência e simpatia. Explicou rapidamente o acontecido. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Terminada a situação, asserenado o problema, eu vi o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho e interpelá-lo. Glicério, como você permitiu semelhante acontecimento? Vocês imaginam o que é isso? Na roça. Uma carroça puxada por um burro, numa estrada de terra, no fim do mundo, com um espírito tomando conta. O espírito tem que ficar se abanando. Não deve passar 2 pessoas por dia, mas está ele lá, tomando conta. Como você percebeu? Não, você não impediu esse acontecimento. Este trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta, este trecho da estrada. O subordinado respeitoso considerou sensatamente. Fiz o possível para salvar este homem, que aliás é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. E hoje, tanto perturbou o pobre burro que o ajuda, tanto o castigou, que pareceu mais animalizado ainda. Quando se tornou quase irracional, pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O supervisor, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar: você tem razão. E como dirigisse o olhar para o Aniceto, o instrutor que está com o André Luiz, desejando a aprovação, nosso orientador, que era superior a ele, que era chefe do Glicério, que era o tomador de conta do trecho de barro, Aniceto disse: auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue-se o mal. Se seres inferiores, nossos irmãos, no grande lar da vida, nos fornecem os valores de serviço, devemos dar-lhes por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. Ou seja,
Havia o responsável. O responsável cumpriu sua missão. O seu chefe ouviu-o e realmente deu razão a ele. E o chefe, o espírito superior que estava ali, que era o Aniceto, ainda sanciona os fatos, dizendo que o mal atrai o mal e a cólera produz a violência. Já pensaram o protetor do carroceiro? Porque esse moço, o Glicério, ele era protetor da estrada. Não era protetor do carroceiro. O carroceiro tinha o protetor dele também, que devia estar sentado atrás da carroça, porque não conseguia fazer nada. Aí já pensou? Aí vem o Glicério explicando, aí aparece o espírito do protetor do carroceiro. Ai, mas olha, ele não ajudou tanto assim não, coitadinho do meu protegido. Olha, ele está com a cabeça toda danada, quebrou, sofreu fratura no crânio. Não, eles são espíritos, eles sabem qual é a verdade. Vocês perceberam que aqui, ninguém quer ver prova nenhuma? Vamos ver como é, a gente tem, a bola entrou ou não entrou? Pega aí, volta o vídeo aí para ver se, pega o tira-teima e vê se a bola entrou, se bateu na risca. Aqui nós temos isso para provar se alguém está mentindo ou não. Lá, não tem isto. Por quê? Por que o espírito-chefe dele não disse, vamos ver aqui, vamos vamos pegar nos arquivos acásicos e vamos fazer uma avaliação do que aconteceu de verdade? Por que não é preciso fazer isto? Porque os espíritos que estão com funções não mentem. Os espíritos que estão realizando tarefas não inventam para tirar o seu lombo da responsabilidade. Não interpretam como foram as coisas. Contam como foram as coisas. Contam. Existe um filme muito bacana, já contei aqui um pedaço dele, sobre uma disputa que acontece dentro de um submarino entre dois comandantes, o comandante e o vice-comandante. Um submarino nuclear que está sofrendo com problemas de comunicação e não consegue se comunicar com o mundo exterior, porque não pode ser revelada a sua posição. E o comandante recebeu uma ordem de atacar se acontecer tal coisa, mas neste se, a comunicação foi cortada. E então ele quer atacar, mas o seu subordinado, o vice-comandante do submarino nuclear, que é interpretado pelo ator Denzel Washington, ele se opõe, ele destitui o comandante do comando do computador. E aí começa uma briga. Eu não me lembro o nome do filme. Como? Não é Caçada ao Outubro Vermelho. Isso é outro filme de submarino. É do Denzel Washington e tem um outro top de linha também dos velhões. Hã? Não. Esse é do Outubro Vermelho, Gaspar. Mas o que acontece é que no fim do filme, quando eles conseguem resolver o problema, os dois estão na frente de um almirante. Porque eles fizeram uma balbúrdia tão grande no submarino que os dois são chamados pelos superiores das Forças Armadas da Marinha Americana para uma audiência. E o comandante do navio, o comandante do submarino, o mais velho, é chamado. E quando chega o seu auxiliar, o subcomandante do submarino, e ele entra na sala da audiência, estão os três militares de alta patente, a mais alta patente dos marinheiros, almirantes todos, e está o capitão do barco, o velhão. É esse aí, Maré Vermelha, Gene Hackman. Está lá. E então, quando Denzel Washington entra, que ele foi o subcomandante que causou, junto com o outro, todo esse furor de quase soltar uma bomba nuclear, ele diz assim,
Mas a junta já ouviu o comandante sem estar na minha presença? Fala para o almirante. Como é que ele já... O almirante fala, nós já ouvimos aqui o fulano de tal que já contou o que aconteceu. Mas como é que o senhor pode ter ouvido sem eu estar presente? E o almirante responde para ele. E desde quando é preciso isto? Partindo do pressuposto que os membros da Marinha não mentem. Você não precisa estar presente para que o comandante de um submarino nuclear diga a verdade. Ele dirá a verdade sem você ou com você. É o que ele está dizendo para o outro. E é verdade, ele tinha contado de verdade o que tinha acontecido. Inclusive tinha se destituído do comando, ele próprio. Pedido para ir para a reserva. E tinha recomendado o seu auxiliar para assumir o comando do submarino. Sem a presença dele, inclusive, lá. Então vocês imaginam por que o Espírito não precisa provar que ele fez de tudo, ele pega o filme, ele tirou as fotos, ele tem testemunha, ele chama os carinhas, os outros espíritos. Vocês viram? Conta aqui para o chefe como é que foi, porque ele não, eu preciso provar que eu estou certo. Não! No mundo da verdade, a verdade é uma só. Porque se você não contá-la como ela foi, certamente eles sabem. E isso te desqualifica como espírito responsável. Isso te põe de volta naquela categoria de moleque, que é a categoria de todos os que ficam tentando dar versões para seus equívocos, ao invés de assumir, eu errei. Eu tirei o que não era meu. Não, eu não sabia direito, fulano falou que eu podia. Sabe essas conversas? Elas são muito mais superiores do que você pode imaginar em termos de como os espíritos se relacionam e em termos de respeito pelas tarefas que eles estão chamados a desempenhar. E está bem longe do nosso sistema de aferição da verdade, a maneira pela qual eles se conduzem entre eles mesmos. Em uma outra passagem, André Luiz é autorizado a ir em uma visita, em um grupo, a visitar uma região trevosa. Quando chega a hora de partirem, a instrutora diz a ele: você é novato. Você nunca foi em expedições desse tipo. Querendo dizer, você não sabe como se conduzir. Mas ela diz: se espíritos superiores autorizaram que você viesse até aqui, existem coisas que talvez a gente não saiba. Então você irá conosco até uma determinada região. E ali você nos esperará. Ela poderia dizer, não, você não está qualificado, você não está preparado, você fica aqui na nossa instituição, porque nós iremos. Não. Ela diz a ele, por algum motivo que a gente não sabe, você foi autorizado a vir. Então você vai conosco, mas não poderá ir até onde nós vamos. Você ficará numa região um pouco antes, e certamente ali talvez alguma experiência você precise passar. Ela não é dessas, escuta, aqui a responsável sou eu, então você volta lá e reclama, porque eu não vou deixar você ir com a gente, porque você não tem preparo. Não. E aí ela aceita, André Luiz vai, e quando chega o momento, ela diz, até agora, até aqui você pode vir, mas daqui para frente, quando nós vamos entrar, você não poderá nos acompanhar. Fique por aqui. E é exatamente aí que ele encontra o avô. Ele começa a ouvir na região tenebrosa onde eles estavam,
Espíritos que estão dizendo, olha, ouro, 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 esse ouro, nossa, é nosso todo. Eles estão em volta de uma poça de lama, mas a voz que ele começa a ouvir, ele conhecia. Havia sido seu avô na terra, um banqueiro, que agora estava no plano espiritual, já depois de ter desencarnado há muitos anos, com espíritos avarentos, vendo o ouro onde havia apenas lodo, lama, que eles pegavam assim e guardavam no peito. Nosso ouro, nem conta para ninguém, esse ouro é nosso. Tão avarentos eles haviam se tornado, que eles viam ouro, inclusive no lodo. E aí André Luiz entende por que deixaram que ele fosse. E por que a instrutora não deixou ele entrar? Ele precisava chegar até ali. E então ele está com alguém que o está assessorando e eles começam a ver como fazer. E ele não consegue, o avô não consegue se lembrar dele, nem ele tem condições de falar com o avô. E é daí que eles começam o processo de resgatar o velho, que precisa ser encaminhado para uma reencarnação urgente. E aí ele é levado à instituição. Ou seja, os espíritos, eles têm muita santificação no que fazem. Não tem essa coisa de muito mundana que é de eu mando aqui, manda o instrutor Clarencio vir aqui falar comigo, se ele não vier eu não vou deixar. Não. Nada disso. Então, estas são belezas que o mundo espiritual nos mostra, que nós não estamos acostumados a ver isso na nossa relação de vida pessoal, no mundo físico. Mas que lá é assim que funciona.